Então, pessoal, hoje eu tô aqui porque a gente tá no período da Ashura nos países árabes muçulmanos. E o que é a Ashura? Aí a maioria do pessoal já me conhece, já viu que eu já postei fotos algumas vezes da Ashura e sempre me pergunta o porquê disso e não entende muito bem. Pois aqui vou eu então explicar hoje o que é a Ashura. A Ashura, ela é um luto dos muçulmanos xiitas, tá? Porque a gente tem duas vertentes dos muçulmanos, os sunitas e os xiitas. E agora a gente vai entender da onde que vem essa divisão na religião. Ela acontece no 10º dia do mês Muharram, que é o primeiro mês do calendário muçulmano, já que o calendário muçulmano é através da lua. Então é um calendário lunar. A palavra Ashura vem de Ashara, que é 10, que é o 10º dia então do calendário lunar, e a primeira vez que eu vi o Ashura foi em Bahrein. Eu vi então essa Ashura em Bahrein, a primeira vez em 2008, e a segunda vez que eu vi a Ashura foi em 2010, também em Bahrein. Esse vídeo ainda que eu tô mostrando ainda é o vídeo de Bahrein, de 2010, a segunda vez que eu fui na Ashura. E ainda tenho vídeos do ano passado, daqui do Líbano. Esse ano a gente não vai ter Ashura, né? Vai ter uns procedimentos aí por causa do corona. Então toda essa homenagem que eles fazem nas ruas e tal, e a autoflagelação não vai ter esse ano. Vai ter as mesquitas rezando e falando, e as pessoas em casa mesmo ouvindo, né? Por conta do corona, enfim. Mas o que que é, então, Fernanda, o tal da Ashura? Por que que eles fazem essa autoflagelação? Não estamos muito longe aí de ter alguma coisa parecida na época da Semana Santa no Brasil, que alguns lugares fazem essa homenagem, carregando cruz, usando coroa de espinhos, sendo crucificados no Brasil, se chibateando. Então não fugimos muito disso, tá? Aí no Brasil e na religião cristã. Mas a história da Ashura é a seguinte: o último profeta para os muçulmanos não é Jesus Cristo, e sim Maomé, que se chama Mohammed, né, em países árabes. Então, o poder da religião vinha de descendentes, né, de Mohammed, de Maomé. Eu vou chamar de Maomé em português. E o que acontece? O último descendente de Maomé foi Hussein, que foi assassinado. Então, esta Ashura vem do assassinato do neto do profeta Maomé, que é o principal profeta dos muçulmanos. Toda essa história começa, então, quando Ali, que era o genro de Maomé, porque ele era casado com Fátima, filha de Maomé, e foi nomeado, então, o califa em 656 d.C. Ele foi nomeado califa pelo próprio Maomé, né? E aí o que aconteceu é que o governador de Damasco tomou os poderes da religião, né? Então deixou de ser por descendência, e então que surge os sunitas. Então os sunitas são os que estavam a favor de não ser por descendência, e estavam a favor do governador de Damasco. E os xiitas são aqueles que acreditavam que o poder tinha que ser através da descendência do profeta. Em 661, o Ali foi assassinado e Hussein, seu filho, continuou na luta, então, pelo poder, né? Isso aí, então, já defendendo os xiitas. Em 680, o Hussein deixou a Medina, que era sua cidade natal, e foi então para Meca
porque o povo de lá estava pedindo a sua ajuda, justamente por esse poder aí que estava tendo. E ele foi então a caminho de Meca, junto com seus soldados, e aí na cidade de Karbala foi onde o seu exército foi interceptado pelo exército do governador de Damasco. É aí então, nessa luta de Karbala, que Hussein foi decapitado junto de toda a sua família e seus companheiros. E após a morte de Hussein, toda a família do profeta, então no penúltimo dia da Ashura, no 9º dia no caso, eles fazem essa passeata na rua, e aí tem alegorias contando a história da morte do Hussein, de toda a família dele, tem algumas encenações também no meio, e várias pessoas fazendo parte disso tudo. مدينة موتى هي الكوفة ليك عم بعد Eles ficam sempre, tem pessoas dando aula, sucos e comidas, tudo mais. E como vocês podem notar, as pessoas usam preto justamente nessa função de ser um luto. Mas não é obrigatório, todo mundo vai com a roupa que quiser, tá? Mas a maioria das pessoas usa. E eu me meti esse dia a ajudar a distribuir também, porque tinha uns familiares do Diogo que distribuíam. أترجعكم يا أبويا ذهبي وياكم يا أبويا ذهبي وياكم يا أبويا ذهبي وياكم. اليوم 10 من محرم بالدماء يغسلوني اليوم 10 من محرم بالدماء يغسلوني وشيعتي ماء شربتم عذب ماء تذكروني وشيعتي ماء شربتم عذب ماء تذكروني. أنا صورتك هناك أهل العباسية أهل العباسية أهل العباسية أهل المقتولية أهل الشهيدية أهل الغريبية قطوها من أرضكم قطوها من أرضكم.
Feita a passeata da tarde, eles dão uma descansada então, e à noite eles voltam para as ruas, que é o que a gente vai ver agora. علي 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 عباس 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 لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار حسين حيدر ايمن مطلوب علي علي ممكن انسى روحي انسى اسمك مستحيل Aqui o Dico e a irmã dele que pegaram comida que estavam dando lá na Shura. É no último dia então que a gente vê muito sangue, e isso tudo tem um significado para eles, que é como se eles estivessem se machucando por não estarem acompanhando o Hussein e ajudando ele nessa caminhada. Então, quando chega o horário que foi a morte de Hussein, aproximadamente 10 para meio-dia do último dia, é esse horário que eles começam a cortar a cabeça. Então, eles têm geralmente uma faca na mão, uma espada na mão, ou tem um lugar que eles fazem o corte no topo da cabeça e começam a bater para sangrar a cabeça. É mais ou menos isso aí, então ficam ainda algumas cenas para vocês. Algumas curiosidades adicionais é que no ano passado, quando eu acompanhei a Shura, sempre os chefes, né, dos muçulmanos, os chefes religiosos, dizem para não fazer isso, para não se cortar, que eles podem fazer o desfile e tal, mas não se cortarem, mas as pessoas querem se cortar, então elas vão lá e se cortam. Mas tinha muita gente também doando sangue, então a Cruz Vermelha estava lá recolhendo sangue de quem queria doar, era só chegar com a carteira de identidade e podia fazer a doação de sangue. E também todo esse pessoal é muito acompanhado de ambulâncias, de primeiros socorros que tem ali perto. حيدر